Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, quer se queira, quer não, nos afeta a todos. O suporte técnico. É verdade. Mas, por favor, esqueçam aquela ideia de assistentes automáticos e de músicas de espera intermináveis. Vamos falar de uma coisa completamente diferente. De como a inteligência artificial generativa está a virar isto tudo do avesso. Bem, acho que esta pergunta é daquelas retóricas, não é? Quem é que nunca se sentiu assim, completamente? Quem é que nunca passou horas ao telefone a repetir a mesma história a três pessoas diferentes só para receber uma resposta que parece tirada de um manual e que não resolve nada? É universalmente frustrante. E é exatamente aí, nessa frustração, que a IA generativa entra. O modelo tradicional que vemos aqui à esquerda é precisamente isso. Lento, genérico e muito repetitivo. Pois é. E em contrapartida, o que a IA generativa propõe é o oposto. É imediato, é feito à nossa medida e, o que para mim é o mais incrível, aprende e melhora a cada conversa. Isto não é só um pequeno ajuste, é mesmo uma mudança total de paradigma. É por isso mesmo que começamos por aqui. Temos de perceber a dimensão disto. Exato, não estamos a falar de uma atualização de software. Estamos a falar de uma autêntica revolução na forma como o suporte é pensado e, claro, entregue-lhe. A grande diferença é que a IA generativa não está presa a um guião. Ela consegue mesmo aprender com cada conversa, percebe o contexto, a forma como falamos, o que lhe dá a capacidade de resolver problemas muito mais complicados e, aqui vai o paradoxo, de oferecer um atendimento que soa e se sente muito mais humano. E essa sensação de um atendimento mais humano leva-nos diretos àquilo que é, talvez, o maior benefício para quem está do outro lado. Sem dúvida, o poder da personalização. E não é só usar o nosso primeiro nome, é criar uma experiência que faz sentido para nós, que é eficaz, logo desde o primeiro segundo. Olha, há uma analogia no material de base para esta análise que eu acho que explica esta ideia na perfeição. Sim, a dos bónus sem depósito. A ideia é simples. Tal como um bónus destes num serviço online elimina o risco inicial e convida a experimentar, a IA generativa remove toda aquela fricção inicial do suporte técnico. Oferece ajuda a sério, logo de imediato, e isso cria confiança. E os resultados disto são muito palpáveis. A personalização leva a respostas que fazem mais sentido, que são realmente úteis, e até permite que o sistema antecipe problemas que possamos vir a ter com base no nosso historial. E no final do dia, o que é que isso significa? Menos frustração, menos tempo perdido e, claro, uma maior satisfação e confiança na marca ou no serviço. É um ciclo virtuoso. Ok, mas vamos lá ver. Como é que se consegue este nível de rapidez e de acerto? Onde é que está o truque? O truque, ou a magia por trás disto tudo, tem um nome. Processamento de Linguagem Natural, ou NLP, como é mais conhecido. É basicamente um motor que permite esta compreensão tão profunda. Por outras palavras, a NLP é o que permite que as máquinas deixem de apenas ler o que escrevemos e passem a compreender o que queremos realmente dizer. Exatamente. É a capacidade de apanhar as nuances, o sarcasmo, o contexto, o que reduz drasticamente aqueles mal-entendidos que eram mas tão comuns nos chatbots antigos. A analista Manuela Almeida Carvalho, na sua análise, faz aqui uma comparação muito interessante com a teoria da eficiência do mercado. E é uma analogia excelente. Pensem nisto. Tal como na bolsa, onde a interpretação rapidíssima de pequenas informações pode fazer toda a diferença, a NLP apanha as subtilezas da nossa linguagem para dar uma resposta mais rápida e, acima de tudo, mais correta. Claro que nem tudo é um mar de rosas. Implementar uma tecnologia com este poder de transformação não é um processo simples. Há desafios e são importantes, sem dúvida. E é fundamental falar sobre eles, porque as empresas precisam de os enfrentar de cabeça para que esta transição funcione para todos. E se calhar o maior desses desafios é um conflito quase clássico. Tentar encaixar a tecnologia do futuro na infraestrutura do passado. Estás a falar dos famosos sistemas legados, não é? Aqueles sistemas informáticos antigos que as empresas têm, que funcionam, mas que não foram de todo desenhados para conversar com uma IA moderna. Exatamente. E podemos dividir esta dificuldade em três grandes obstáculos. O primeiro é a compatibilidade. É preciso garantir que o sistema novo e o antigo falam a mesma língua, muitas vezes usando APIs, que funcionam como uma espécie de tradutores universais. Depois, o segundo desafio, os dados. Muitas vezes os dados estão num formato antigo, que a nova IA não entende, por isso têm de ser limpos e transformados. E o terceiro, que é crítico, é garantir que nada falha durante esta transição. O serviço tem de continuar a funcionar sem que o cliente note qualquer problema. E claro, sempre que falamos de inteligência artificial e de analisar quantidades enormes de dados, vem a pergunta de 1 milhão de euros. A pergunta que está na cabeça de toda a gente. Ok, isto é tudo muito giro, mas e os meus dados? Estão seguros?
A resposta tem de estar numa abordagem de segurança muito robusta, com várias camadas. Começa pelo básico, como a encriptação forte e a autenticação, mas vai muito mais além. Sim, entra em conceitos como o princípio do mínimo privilégio, que basicamente significa que a IA só pode aceder à informação estritamente necessária para resolver aquele problema específico. E também a arquitetura Zero Trust, ou confiança zero, que parte de um princípio muito simples: não confiar em ninguém por defeito e verificar tudo o tempo todo. Muito bem. Depois de ultrapassarmos os desafios, podemos voltar a sonhar e olhar para o que vem aí. E o futuro do atendimento com a IA generativa parece mesmo saído de um filme de ficção científica. Vamos lá espreitar o que nos espera. Estamos a caminhar para uma personalização que vai ao mais ínfimo detalhe, baseada não só no que dizemos, mas em como nos comportamos. E mais, sistemas que conseguem perceber se estamos frustrados ou satisfeitos e adaptar a conversa. E depois, o santo graal disto tudo, o suporte preditivo. A IA conseguir identificar e resolver um problema antes mesmo de nós darmos por ele. Imagina só o que isso seria. No fundo, a ideia mais importante a reter é que todo este avanço tecnológico tem um objetivo que é, surpreendentemente, muito humano. Exatamente. O objetivo final é criar interações com máquinas que não se sintam robóticas ou frias, mas sim empáticas, úteis e genuinamente próximas da forma como comunicamos uns com os outros. A teoria é fantástica, sem dúvida, mas agora a pergunta prática. Como é que uma empresa hoje pode começar a pôr isto em prática? Boa pergunta. Quais são os passos concretos para tirar isto do papel e pôr a funcionar no mundo real? Bem, o caminho pode ser dividido em 4 passos essenciais. Tudo começa com uma avaliação interna, perceber onde é que a IA pode de facto fazer a diferença. Depois, claro, vem a parte mais técnica, integrar os sistemas e fazer testes, muitos testes, para garantir que tudo funciona na perfeição. O terceiro passo é muitas vezes esquecido, mas é absolutamente crucial: formar as equipas humanas, ensiná-las a trabalhar com a IA e não a vê-la como uma ameaça. E por fim, o trabalho nunca acaba. É preciso um ciclo contínuo de monitorização e otimização, porque a tecnologia evolui e as necessidades dos clientes também. No fundo, se tivéssemos de resumir a grande promessa da IA generativa para o suporte técnico, seriam estas 3 ideias. Um suporte que é mais eficiente na resolução de problemas, mais seguro na proteção dos nossos dados e, no fim de contas, simplesmente mais humano. O que nos deixa com esta pergunta final, para ficarmos a pensar: será que estamos mesmo a criar um suporte mais humano com a inteligência artificial? É um paradoxo incrível, não é? Usar uma tecnologia que não é humana para tornar as nossas interações mais próximas e mais satisfatórias? Se calhar, essa é a maior e mais interessante de todas as revoluções que esta tecnologia nos traz.